Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Marcos 6, versículo 56. No clima do Dia Mundial do Enfermo, que vamos celebrar amanhã com a festa de Nossa Senhora de Lourdes, a palavra do Evangelho de hoje nos fala da atenção de Jesus aos doentes. Jesus desembarcou com os discípulos em Genezaré, um povoado à beira do mar da Galileia, e começou a percorrer aquela região. E logo se espalhou a notícia de sua presença. Mal chegava no lugar, um povoado, um sítio, uma cidade, chegava o povo com os seus doentes, pedindo para tocar nele, nem que fosse na barra de sua veste. E os que o tocavam ficavam bons. Impressiona a quantidade de doentes citados nos evangelhos. No texto de hoje, eles são trazidos em seus leitos ou colocados nas praças onde Jesus estivesse. E Jesus, cuja missão principal era anunciar a chegada do reino, não parece se incomodar com tanto doente. Pelo contrário, mostra-se sempre atencioso, próximo, toca neles. Ficamos assim admirados com a bondade de Jesus, com a sua paciência, com a sua compaixão pelos sofredores. Uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é o significado da doença na vida humana. A doença expõe a nossa fragilidade. O ser humano que Deus criou, infelizmente, pega a doença e, em muitos casos, aquele mal físico o leva a óbito. E como é que o povo da Bíblia e nós entendemos isso? Nós, na fé, recordamos que no começo não foi assim. O pecado que entrou no mundo é que nos puxa para baixo. O pecado introduziu a destruição. O pecado abriu as portas para a doença e a morte. São Paulo escreveu bem clarinho: o salário do pecado é a morte. Entendendo isso, nós entendemos os doentes do Evangelho. A pessoa não está doente porque pecou. Isso não. Perguntaram a Jesus, naquele episódio do cego de nascença, se foi o pecado dele ou dos pais que o levou à cegueira. Jesus explicou: nem de um, nem de outro. Estamos falando da condição de pecadores em que todos nos encontramos, como filhos de Adão, como membros da humanidade. Sendo assim, podemos já ir percebendo que a atenção de Jesus aos doentes tem a ver diretamente com a sua missão. Olha como João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão dos pecados e a cura da doença estão muito próximos. Naquela cena do paralítico, Jesus perdoou os seus pecados e depois o curou de sua paralisia. Jesus encontrou a humanidade marcada pelo pecado. O pecado desfigura a imagem de Deus nas pessoas. Por isso, Jesus no Evangelho está cercado de doentes de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, leprosos. Sua missão é restaurar, libertar, purificar. Veio para trazer vida abundante. A cruz será o ponto alto da sua missão. Ali, ele expia o nosso pecado. Vamos guardar a mensagem. Todo o período de Jesus na Galileia, peregrinando pelo interior, pelas vilas e cidades, está marcado no Evangelho pela presença de muitos doentes. As famílias levavam seus doentes e queriam que pelo menos eles pudessem tocar na sua veste. O grande número de doentes no povo de Jesus indica um grave quadro de sofrimento e de opressão pela qual estava passando.
A doença é uma demonstração da fragilidade humana e é lida como resultado do desequilíbrio que entrou na criação com o pecado dos nossos primeiros pais. O pecado trouxe sofrimento e morte. Jesus é o vencedor do pecado, do mal e da morte. Como redentor da humanidade, é Ele quem tira o pecado do mundo. Na cura dos doentes, já vemos a sua missão se realizando como comunicação da vida e do perdão de Deus. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Marcos 6, versículo 56. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te recomendar hoje os nossos doentes, os que estão em nossas casas, os que se acham em hospitais e todos os que precisam de maior cuidado e atenção. Nós os colocamos sobre a proteção da Virgem Maria, saúde dos enfermos. Que ela nos ajude a partilhar os dons recebidos, a viver como irmãos e irmãs, cada um atento às necessidades dos outros, a saber dar com coração generoso e aprender do serviço voluntário de tantos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Faça hoje uma lista das pessoas doentes de sua família e de conhecidos seus pelos quais você quer rezar hoje. A lista fica bem no seu diário espiritual ou também dentro da sua Bíblia. Porque tu és o Deus da minha vida, porque tu és Senhor da minha história, meu Pai e meu amigo, Deus de misericórdia.